estamos de volta com a primeira edição desta sexta-feira. Obrigado a você pela carona, para quem está aí ligado nas informações na KTV FM 91.7 e a você, telespectador do Canal 20, o nosso muito obrigado. Olha, foi aprovado em todo o Paraná o casamento homoafetivo. Com a decisão da Justiça, os casais podem oficializar a união em cartórios. Rogério tem 19 anos. Há 2 assumiu a homossexualidade. Trabalha em uma boate gay e convive muito bem com a opção sexual. Em um dos namoros, já chegou até a pensar em casamento. O que pesou para você realmente decidir por não casar ainda? O que te levou a essa decisão? Preconceito. Porque nem todo mundo pensa que nem meu pai pensa, que nem minha mãe pensa, entendeu? O preconceito ainda fala muito alto. Mas se hoje ele decidir casar, não há mais nenhuma burocracia que o impeça de fazer o procedimento civil. É que o Tribunal de Justiça do Paraná autorizou o casamento homoafetivo no estado. Os cartórios já estão adaptados. A decisão gerou mudanças no próprio sistema de registro. Agora, existe a opção de casamento homoafetivo entre mulheres ou homens. E a redação do documento é diferente. A gente teve que se adequar. O sistema mudou, agora não difere mais ele, ela, agora é o contraente, né? Os contraentes, para facilitar, né? O que muda na prática é que agora os homossexuais não precisam mais de uma autorização do juiz para oficializar o casamento civil. O procedimento é o mesmo do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só é preciso documentos pessoais e 2 testemunhas. Houve uma norma, uma instrução do Tribunal de Justiça dando uma normatização para esses casamentos, que até então, como a gente já havia feito um em fevereiro, precisou de um despacho judicial. E agora não precisa mais. Antes, os homossexuais que desejavam viver juntos faziam um contrato de união estável. Agora, com a decisão, eles podem converter essa união em casamento civil. Para Rogério, ainda é cedo, mas quando chegar a hora, ele já sabe que não vai precisar enfrentar tantos obstáculos para conseguir casar. A gente tem direitos iguais, como um casal de héteros. Eu acho interessante, porque casal gay não é qualquer pessoa, sabe? Tipo, também a gente tem sentimento, a gente tem coração. Então eu acho bacana agora a gente poder casar, a gente poder ter nossa família, construir nossos direitos. Olha, como vimos na matéria, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo passou a valer em todo o estado. Os cartórios já foram notificados e estão habilitados. Para sabermos quais direitos realmente mudam, vamos ao vivo na redação com a repórter Marcele Antônio. Nosso bom dia, Marcele. Tudo bem? Bom dia, Jonas. Tudo bem? Bom dia a todos. Olha, o argumento utilizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná é o mesmo usado pelo Supremo Tribunal Federal quando reconheceu a união homoafetiva lá em 2011. Na prática, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo já acontecia, só que antes era necessário uma decisão judicial, uma autorização, que agora não é mais preciso, não é mais necessário. Sobre o assunto eu vou conversar agora com o advogado e cientista político Marcelo Navarro. Doutor, explica para a gente então, qual que é o embasamento, qual que é a lei que ampara realmente essa decisão? A decisão ela é baseada numa discussão que houve há bastante tempo, se discute essa questão, desde 2011, como você bem falou, no Supremo Tribunal Federal, onde reconheceu a instituição da união homoafetiva. A partir daí, não houve nenhuma mudança legislativa em relação ao casamento. Houve então uma nova interpretação por parte dos tribunais que começou a regulamentar esse novo entendimento feito pelos tribunais superiores, não só do STF, mas também do STJ, e então permitir que as pessoas do mesmo sexo possam efetivamente se casar. O que se havia antes era apenas o reconhecimento de uma união estável, assim como o INSS já havia concedido alguns benefícios, agora então a partir de todo o patrimônio conseguido pelo casal de pessoas do mesmo sexo. Então não houve uma mudança da lei, mas sim uma nova interpretação feita pelos tribunais, que agora é regulamentado por quem gerencia os cartórios de registro do casamento, que é o Tribunal de Justiça. No mesmo dia que o Tribunal de Justiça do Paraná autorizou os cartórios a fazerem então o registro do casamento de pessoas do mesmo sexo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul também fez o mesmo. Mas isso o Tribunal de Justiça do Paraná não é o primeiro e nem será o último. Ainda existem alguns estados que precisam regulamentar e outros estados que já fazem há mais tempo. Então, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a essa questão do casamento. E o grande problema do casamento não é o casamento que é um momento de alegria. A grande questão que se tem agora é a partir
da dissolução desse casamento, se é igual ou se haverá diferença. A partir de então, não haverá nenhuma diferença entre a dissolução ou entre o divórcio entre as pessoas do mesmo sexo e as pessoas que não se sentirem confortáveis com o seu companheiro, quiserem fazer o divórcio, entrarão com um pedido de dissolução do casamento, assim como o casal entre homem e mulher. Realmente essa é uma decisão legal, mas socialmente ainda não é uma barreira que eles realmente conseguem dissolver, né? Socialmente eles ainda vão enfrentar alguns obstáculos. Exatamente. O grande problema que as pessoas acabam confundindo e às vezes se revoltando em relação a isso, é que existe uma diferença entre o casamento religioso, que é feito na igreja, pela aceitação dos seus pares através da igreja, e outro casamento perante o Estado. O que se está discutindo aqui é que o Estado agora permite o casamento, que é uma chancela sobre a efetividade da sua situação civil. Então, se você colocar lá qual é a sua situação civil, casado, mesmo que uma pessoa do mesmo sexo, o que antes não havia essa possibilidade. Outra coisa é a discussão em relação à questão religiosa, que ainda vai enfrentar muitas barreiras e ainda vai dar pano para manga para a questão das discussões em relação ao casamento do mesmo sexo. Ok, muito obrigada pela participação. E não só o Paraná já tem essa decisão valendo, né? Outros estados aí pelo Brasil já permitem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Marcelo Antônio ao vivo para a primeira edição. Bom, gente, desde a semana passada, os cartórios de todo o Paraná passaram a realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Lei regulamentada em alguns outros estados, mas agora também chegou ao Paraná. E nós fomos para a rua para saber o que o cascavelense, o que você que mora aqui, está achando sobre essa regulamentação. Acompanhe. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? Na verdade, eu prefiro não opinar, né? Eu sou contra. Por quê? Sei lá. Tipo, não acho certo isso daí. Acho que uma coisa não tem nada a ver isso daí. Homem com homem, mulher com mulher ainda vai, né? Na minha opinião, né? Nada contra. Nada. Acho que homem e homem pode se casar, mulher e mulher podem se casar. Não, o homem que é homem não casa com homem. Só isso que eu falo, o homem que é homem não casa com homem. Só que eu não tenho nada contra ninguém, nada contra nada. Eu não prefiro não optar. Eu acho que cada um tem as suas escolhas e a gente tem que... Tem que respeitar. Tem que respeitar, né? Cada um tem que fazer o que acha certo, né? A gente não é ninguém pra julgar. Eu sou a favor, não sou contra não. A senhora é a favor? Sim. Sou contra. Por quê? Porque o casamento é entre homem e mulher. Família, casamento é para família. Qual que é a opinião do senhor com relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo que foi regulamentado aqui no estado do Paraná? Bom, eu na minha criação, eu aprendi que isso não é certo. Mas como a coisa se globalizou e o mundo hoje está aberto para todas as pessoas, acho que cada um tem uma opção, né? Então, cada um tem uma preferência. Eu respeito a preferência de cada um. Eu sou contra. Por quê? Porque envolve muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem que ser referência, e a Bíblia já fala, né? Que o casamento tem que ser entre pessoas de sexos diferentes. Então eu sou contra. A senhora é a favor ou contra o casamento de homossexuais? A favor. A pessoa faz o que quer da vida dele, né? Eu acho que a pessoa deve fazer o que quer. A voz do povo é a voz do Deus. Eu gosto sempre de ouvir muito as pessoas. Aliás, vocês observam que a gente sempre tem muitas enquetes aqui nas ruas, né? Nós chamamos para conversar sobre esse assunto o Marcelo Navarro, que é advogado. Bom dia, obrigada por ter vindo. E o Elson Silva, que é representante do movimento LGBT em Cascavel. Vocês perceberam que tem gente que, sendo mulher com mulher, ok, mas homem com homem, não? Existe um preconceito um pouco maior em relação à questão masculina. Masculina, né? Você percebe isso é até psicologicamente explicado, né? Porque é muito mais atraente, por exemplo, no nosso mundo heterossexista, haver duas mulheres unidas do que dois homens. Sim. Envolve outro fetiche, né? Fetiche. Bom, gente, agora é lei, né?
Então, a partir dessa semana, né? Semana passada. Semana passada, perdão. Homens podem regularizar essa situação em cartório e mulheres também. Por isso que o advogado está aqui. O que muda a partir de agora? Bom, Olga, obrigado pelo convite. É muito interessante esse tema, justamente para demonstrar que não houve nenhuma alteração na legislação. O que aconteceu foi uma regulamentação do Tribunal de Justiça do Paraná, que autorizou, já que o Tribunal de Justiça é quem administra os cartórios, né, gerencia os cartórios de registro de pessoas naturais, então autorizou que os cartórios, para não haver discrepância entre o cartório da cidade A e o cartório da cidade B, que possa um fazer o registro e o outro não, que não haja essa discrepância. Por isso houve a autorização, mas não houve mudança da lei. O que houve foi um entendimento do Supremo em 2011, que possibilitou, considerou como válido a união de pessoas do mesmo sexo enquanto união estável. Isso. E agora, isso faz com que o cônjuge tenha direitos iguais ao hétero. Exatamente. Então aí entra a questão de divisão de herança. Porque, assim, até o estado civil é alterado, né? Que antes na união estável não era alterado. Vai constar lá casado. Casado. Isso tem consequências patrimoniais bastante significativas. Como é que vocês viram essa regulamentação? Olha, é uma conquista que já vem de uma luta de mais de 30 anos, Olga. Então, assim, dizer que é uma coisa que a gente começou a lutar agora como novidade, não. Já há mais de 30 anos que o movimento LGBT vem lutando por essa conquista. Para a garantia efetiva dos nossos direitos que foram efetivados na Constituição, né? O artigo 5º ali nos dá esse direito. E por vários motivos, preconceito, discriminação, falta de informação, né, levou a essa luta para que se efetivasse. A comunidade LGBT, com certeza, está muito feliz por isso, mas também muito preocupada, porque muitas pessoas, por desinformação, acabam tendo ideias preconceituosas em relação... piadinhas, a gente observa, inclusive, na forma de olhar. Eu vou conversar com uma pessoa que está aqui na linha, ela não quer aparecer, não tem problema, preservamos o seu nome e sua identidade. Ela foi o primeiro casal gay, mulher, que casou em Cascavel? A primeira união, homoafetiva. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, com você. Tá feliz? Eu estou. Quando foi que vocês regulamentaram a união de vocês? Foi no início de fevereiro, dia 2 de fevereiro. No início de fevereiro. Agora está tudo legalizado, está tudo no papel? Sim. Temos uma certidão de casamento civil como qualquer casal normal. Certo. Vocês viviam juntas já há quantos anos? Já há quase 2 anos. E tem filhos? Oi? Não. Não tem filhos. Não. Vocês, a partir do momento que regulamentaram essa situação, né, que agora é de lei, vocês se sentiram mais seguras? Vocês têm casa própria, carro, vocês têm bens? Oi, temos. Sei. Temos bens. Sim, com certeza, né, Olga? É um direito, na verdade, que a gente tenha uma certeza maior, porque hoje ninguém está livre de nada, de outra pessoa ter os mesmos direitos, né? Na verdade, a gente é um casal e tem os mesmos direitos. No nosso caso específico, a gente está lutando por um segundo direito, que a minha companheira ela é estrangeira, e a gente está pleiteando o visto também permanente no Brasil. Então... deixa eu perguntar para o advogado aqui. E nesse caso, doutor, como é que fica? Um dos critérios para se pedir a permanência da pessoa é a questão do casamento. Com o casamento de pessoas do mesmo sexo, é das questões, um dos efeitos do casamento para pessoas do mesmo sexo. Então, a nossa amiga que está aqui na linha, ela é brasileira, tem uma companheira estrangeira, agora ela pode ajudar a segurar. Sim, um dos critérios que ela vai apresentar na Polícia Federal, que é o órgão responsável para essa regulamentação, e vai juntar a certidão de casamento dessa pessoa. Isso pode servir, inclusive, de estímulo para outras pessoas que estão na mesma situação e que convivem com pessoas do mesmo sexo. Há outros casos, né? É o green card brasileiro, né? O caso de Tony Reis, né? Que teve o companheiro hoje, que é